Olá a todos! Hoje nós vamos falar novamente sobre os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome já diz, eles são anteriores ao corpo do texto, aos elementos essenciais do TCC, que é a parte de desenvolvimento. E os elementos pré-textuais, eles estão dispostos em a capa. Então aqui eu coloquei todas as páginas referentes ao nosso manual. A capa, a folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, siglas e símbolos, caso houver necessidade dentro do TCC, o sumário e caso ocorra algum erro, nós temos a possibilidade de construir uma errata. Os elementos básicos para a formatação do TCC é a margem, o espaçamento entre linhas, recuo de primeira linha, fonte e o tamanho da fonte. Então, a margem é o que nós chamamos de 3322, porque é superior e esquerda em 3 centímetros, inferior e direita a 2 centímetros. O espaçamento entre as linhas fica em 1,5. O recuo de primeira linha, que é o recuo de parágrafo, ele fica em 1,25. A fonte, o aluno pode escolher entre o Arial e o Times, lembrando que o Arial ela é mais clara e o Times ela é menor, né? Então, caso o aluno queira dar um corpo maior, né, ao texto, recomendo usar o Arial porque ele é maior e ele dá uma clareza melhor na letra. E o tamanho da fonte, 12. Nós temos alguns elementos, né, além dessa formatação básica, mas o que eu falo para vocês, caso vocês não tenham a facilidade de formatar o texto, façam essa formatação para que vocês possam ter uma noção real daquilo que o seu trabalho está te apresentando. Se deixar o trabalho numa formatação qualquer, cada hora um tamanho de letra, o espaçamento, o que vai ocorrer? Vocês no final do trabalho vão ter surpresas, porque na hora de pegar a formatação e fazê-la, vai acontecer em surpresas, o trabalho pode começar a diminuir. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, como eu já havia falado, da parte da formatação. Então, com base naquela formatação de 3322, nós temos 3 centímetros, 3, 2, 2, isso para o documento inteiro, independente de ser pré-textuais, capa. Então, aqui na capa nós temos o nome da faculdade, nós vamos trabalhar com toda a letra em caixa alta, aqui que é caixa alta, maiúscula, negrito, tá? Então, faculdade, o nome do aluno, ela vai ficar com a palavra Paulo embaixo por causa da formatação e esse tamanho de letra aqui é 14. No título vai ser também caixa alta, negrito e vai ser no título aqui 16. E lá no cruzeiro e no caso o ano de 2020 vai ser o que? Vai ser 14. Posteriormente, aqui não entra o nome da faculdade, mesma margem, aqui o nome do aluno, o título, essa caixinha de texto. Como eu já mandei para vocês o modelo em Word, isso daqui já está formatado, tá? Então, trabalho de conclusão de curso é só copiar aqui, adequar ao curso de vocês e aqui colocar, pode ser o meu nome ou pode deixar ele em branco. Depois, mesma coisa, cruzeiro, 14, aqui vai ser tamanho 12, essa caixinha vai ser tamanho 12, aqui 16 e aqui 14. Depois, a folha de aprovação, mesma coisa, nome em 14, aqui 16, aqui normal, caixa não, é a letra normal, tá? Então, 12 aqui tá cortado a margem por causa da visualização, tá?
O nome do orientador, a mesma coisa, pode deixar em branco ou colocar o meu nome. E embaixo o cruzeiro também no 14. Dedicatória, não aparece a palavra dedicatória e apenas vamos colocar a dedicatória, né, para quem é oferecido. Lembrando que a dedicatória é algo mais pessoal, uma família, né, algum familiar, marido, filho e etc. Depois nós vamos com o agradecimento, aí o agradecimento já é mais geral, a palavra agradecimento aparece. Aqui nós temos o texto em 12. Esses espaços aqui eu coloquei 2 para ficar separadinho, né? Eu coloquei 2 vezes um enter, porque como eu estou formatado em um e-mail entre as linhas, o que vai acontecer? Dando 2 espaços, ele vai ficar maior e mais fácil de se visualizar. E nós temos que seguir essa ordem: Deus, depois o orientador, a faculdade e a direção, aos professores e aqui por último quem vocês quiserem. Pode ser agradecer novamente a alguma pessoa especial, aí fica a critério de vocês. Como eu falei, mas eu não acredito em Deus, né? Porque essa parte de religião é um pouco particular. Coloca quem você quiser, quem é da sua crença, tá? Nós colocamos Deus por causa de ser, né, uma comum a todos, mas essa parte religiosa fica a critério. Posteriormente, nós temos a epígrafe, lembrando que a epígrafe é uma frase que resume o seu trabalho, é uma frase que tem relação com o seu trabalho, o seu tema, e ela precisa ser transcrita, né, uma citação, e não esquecendo do autor, ano e página, tá? E esse autor aqui, né, no caso aqui eu usei a parte do Brasil, que era um documento, então ele está sendo usado dentro do meu TCC. Depois, o resumo. Resumo, ele vai precisar ficar centralizado aqui. E no final, nós precisamos ter de 4 a 7 palavras-chave. O que é isso? São palavras que identificam o seu trabalho. Geralmente, nós podemos pegar lá do tema, né? Lá do título do trabalho. O abstract, ele vai estar sendo a parte da versão em inglês e nós precisamos também ter uma parte de keywords. Voltando aqui na parte de resumo, nós temos que ter alguns elementos importantes dentro do resumo. O que? Tema, objetivo geral, metodologia e as principais conclusões. Então, dentro do modelo que eu deixei para vocês aqui, eu grifei as palavras que precisam realmente aparecer, né? O tema, objetivo geral, a metodologia e as principais conclusões. E aí aqui as palavras relacionadas ao que o autor, né, do TCC está fazendo. E por último, o sumário, tá? No caso, o sumário de vocês, alguns que já estão finalizando, já tem, alguns que estão no nono semestre não terão. Porém, esse é um elemento que faz parte dos pré-textuais, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para que ele não fique muito grande e agora eu vou fazer a formatação com vocês, tudo bem?